Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje concluir a lição 5, que será ministrada no dia 2 de fevereiro de 2025, que tem como título Jesus é Deus. Hoje vamos estudar o tópico 3, que tem como objetivo apresentar as implicações do arianismo na atualidade. 3. Implicações do arianismo na atualidade. Há uma tradução bíblica chamada Tradução do Novo Mundo, que ela é adulterada em relação ao original grego, né? E é importante, irmãos, a gente atentar para isso. Quando a gente for comprar uma Bíblia, a gente vai numa livraria evangélica que segue o evangelho autêntico, para a gente com segurança comprar ali. Pode ter traduções diferentes, mas serão traduções fiéis aos originais gregos e hebraicos. Não devemos, uma sugestão, não devemos ir nessas livrarias seculares para comprar a Bíblia, porque tem surgido muitas traduções aí que estão em desacordo com a palavra de Deus. E às vezes a pessoa é um novo convertido, uma pessoa que não tem muita experiência, pode acabar comprando uma Bíblia com textos alterados e aí fica ruim, né? Então, de preferência, compra na livraria da sua igreja, se tiver, ou compra numa livraria evangélica autêntica, né? Uma livraria evangélica que segue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, autêntico. Com facilidade, a gente vai saber, a gente sempre tem referências, né, a respeito das boas livrarias. Agora vamos para a leitura do tópico. 3. Implicações do arianismo na atualidade. 1. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. João capítulo 1, versículo 1. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus. Ou, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É Tito capítulo 2, versículo 13. Então aqui o texto sagrado, né, a Bíblia diz grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando da divindade de Jesus. Tito 2,13. E nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Todos esses dois versículos aqui estão atribuindo a divindade a Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como Deus. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz o grande Deus, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas não fez referência a Jesus como Deus. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Até fala que Jesus é Salvador, mas não o coloca como Deus, não reconhece a divindade dele. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. 2. Movimentos orientais. Os movimentos orientais não reconhecem, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus. Há movimento que nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras reencarnações de Krishna. Esse movimento Hare Krishna, eles negam a divindade de Jesus. Que eles têm o posicionamento deles, né? Assim como a tradução do Novo Mundo tem o posicionamento deles. Eles, enquanto pessoa humana, a gente respeita as pessoas, né? Mas
o ensino é que a gente discorda. Então, confrontando ensino com ensino, nós preferimos ficar com a doutrina dos apóstolos. É apenas isso. Mas não vamos tratar ninguém como inimigo, não é verdade? Muito pelo contrário. Vamos tratar as pessoas como potenciais pessoas que virão a ter uma experiência de salvação com Jesus Cristo. Há outros grupos. Há grupos que Jesus é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu, nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas que defendem a reencarnação recusam a divindade absoluta de Jesus, a deidade ou divindade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou de um grande mestre ou filósofo, uma pessoa boa, que fez o bem, que ensinou coisas boas, o Jesus histórico. Mas Jesus disse que devemos crer nele como diz as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Continuando a leitura. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Romanos capítulo 9, versículo 5. Nós vimos nas últimas aulas, o credo de Atanásio e o credo de Nicéia, que trazem a sã doutrina bíblica. É nela que nós devemos nos aferrar, devemos nos segurar. Amém? Porque é o fundamento da fé cristã. Somente a Escritura, sola Scriptura, um dos solas da Reforma Protestante. Sinopse 3. Grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado. Por isso, conforme mais uma vez, vamos comprar uma Bíblia num local confiável. Não sugestão, não devemos entrar em qualquer livraria secular para comprar Bíblia, porque essas livrarias de shopping, por exemplo, para comprar a Bíblia ali. Não é interessante isso. Interessante é procurar a Bíblia dentro da sua igreja, se lá tiver uma livraria, ou dentro de uma livraria evangélica que seja reconhecida, como uma livraria adequada para adquirirmos ali literatura cristã e outros artigos. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Emmanuel, o Deus conosco, Jesus é o Deus conosco. Revisando o conteúdo. Como a Bíblia revela Jesus como verdadeiro Deus, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quais são os primeiros grupos religiosos da história a negar a divindade de Jesus? Os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos e os arianistas. Cite 3 passagens bíblicas adulteradas na tradução do Novo Mundo para negar a divindade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 13 e 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Cite grupos religiosos da atualidade que negam a divindade de Jesus. Testemunhos de Jeová, os Hare Krishna e os muçulmanos. No Alcorão, eles não reconhecem Jesus como Deus. Reconhecem Jesus como um profeta, como um homem bom, que fez coisas boas, um Jesus histórico, mas não como Deus, conforme nós cremos nas Escrituras.
5. Qual o ponto mais crucial do arianismo? Negar a divindade de Cristo é negar a salvação. Então, a estratégia do diabo é essa, exatamente negar que a pessoa crê em Jesus como nosso grande Deus e Salvador. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o diabo tem cegado o entendimento das pessoas para que o evangelho não resplandeça em suas vidas. E por que essa estratégia? A estratégia de adulterar a mensagem bíblica, ou às vezes até a estratégia de desacreditar a Bíblia, porque é na Bíblia que está revelado o plano da salvação, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, anunciar a mensagem da salvação. E é isso que nós temos procurado fazer. Vocabulário: monista, partidário do monismo, concepção que remonta ao eleatismo grego, segundo a qual a realidade é constituída por um princípio único, um fundamento elementar, sendo os múltiplos seres redutíveis, em última instância, a essa unidade. E tem aqui o L maiúsculo, X maiúsculo, né? Em números romanos, LXX, o L vale 50, e à direita cada X vale 10. Então, forma aqui o número 70. Esse símbolo é o símbolo da Septuaginta. Assim, irmãos, terminamos o estudo do terceiro tópico e o estudo da lição 5. Jesus é Deus. De acordo com as Escrituras, de acordo com a doutrina dos apóstolos que nós cristãos cremos, com o cristianismo bíblico autêntico, que segue somente o que está escrito na Bíblia, sola escritura, somente o que está escrito no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos que nós cremos. Nós, assim, terminamos o estudo, nós terminamos a lição, declarando que Jesus é Deus, que Jesus é o nosso Senhor, nosso grande Deus e Salvador. Jesus é o nosso grande Deus e Salvador. E é essa verdade que tem que estar viva em nossos corações. Amém? E devemos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Compartilhe, irmãos, esse estudo com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.